tarde. Bom, eu tô passando aqui pra fazer um vídeo que é mais um bate-papo por enquanto, por hoje. Eu tirei uma carta de tarot também, mas o tema de hoje é sobre a lua cheia em Áries, que começou ontem à noite, aos 24 graus de Áries. Essa lua cheia, ela é importante porque ela vai demarcar um certo trânsito que já está acontecendo, né, e que vai continuar acontecendo, que é Marte em Câncer, em oposição a Plutão em Capricórnio. E assim, essa lua, ela é importante porque ela é uma lua muito tensa, assim, muito problemática, difícil e tudo mais. Mas ela vai nos preparando para essa experiência, né, sobre Marte com Plutão, que é pro resto do ano. Então é uma lua muito problemática, intensa, nervosa, e todos aqueles aspectos que a gente tem sobre Áries ser um signo mais estourado e tudo mais, não necessariamente é uma coisa que realmente, né, Áries só tem esse ponto, não. Áries também tem pontos muito positivos, mas nesse caso da lua em Áries, a lua cheia, dessa vez ela é bem problemática, porque em contrapartida, Marte tá em Câncer. Então tá tendo uma troca mútua entre a Lua e Marte por conta desse trânsito. Porque Marte é regido por Áries e a Lua é regida por Câncer. Só que Marte está em Câncer e a Lua está em Áries. Então tá oposto, né? As energias, assim, elas estão mútuas, elas estão se conversando. E por isso demarca uma lua muito tensa, porque uma lua regida por Marte é meio problemática, assim. Então o que eu posso dizer é que essa lua começou dia 17 de outubro, que foi ontem, aos 24 graus de Áries. Neste grau ela está quadratando a Plutão, posicionado em 29 graus de Capricórnio. O ponto é que essa lua, ela tá enfatizando essa oposição de Marte com Plutão, que a gente vai experienciar até o final do ano, igual eu falei. Ela vai enfatizar, assim, o alinhamento desses dois planetas, que eles estão, assim, potencializados em últimos graus dos signos que eles estão transitando, assim. Plutão tá nos últimos graus de Capricórnio e Marte tá nos últimos graus de Câncer, se eu não me engano. E aí eles ficam muito potentes, né? São planetas que ficam muito potentes. Plutão, ele tá passando por essa transição de um signo para outro, que é saindo de Capricórnio e entrando em Aquário. E isso demonstra, assim, uns temas que estão meio que se finalizando para começar outros, né? Porque começa uma nova era de Plutão, e Plutão é um planeta que ele evidencia coisas e ele esconde coisas. Então, de acordo com o signo, ele vai evidenciar coisas daquele signo e esconder coisas daquele signo num ponto mais coletivo. E agora ele tá em Capricórnio, então é toda uma questão de tradição, de regras, de leis, de cumprimento das coisas, de uma certa corporatividade, uma questão meio que voltada para as empresas também. Então, talvez, assim, com a saída de Plutão em Capricórnio, a gente tá vendo, né, muitas coisas serem evidenciadas até mesmo no mundo pop, né, que a gente viu um rapper aí famoso, as pessoas descobrindo muitas coisas sobre ele e isso demarca também muito dessas conversas, sabe, sobre o mundo pop, assim, porque o mundo pop, no geral, ele também
espelha o que a gente passa no nosso mundo coletivo, social e individual. Eu vejo que alguns temas estão surgindo e eu acho que com Plutão em Aquário esses temas serão mais recorrentes. Então tem esse ponto do rapper, né, famoso. Eu não vou citar nomes porque eu não sei se o YouTube vai barrar esse vídeo por conta disso. Mas eu vi também questões, por exemplo, a Chappell ela abriu um diálogo sobre artistas pop e como como a vida deles são reviradas, né, de cabeça para baixo por conta da fama. Então ela veio dialogando sobre os limites que a fama precisa ter, sobre como os fãs precisam lidar com pessoas famosas, sobre como as coisas precisam... as pessoas precisam ter uma certa individualidade, mesmo elas sendo famosas e coisa e tal. Então esses são temas que eu acho que vão vir depois, que vai ser um tema que depois eu vou percorrer mais quando eu estiver falando de Plutão. Mas eu tô evidenciando isso porque essa lua, ela prepara esses temas que Marte com Plutão estão evidenciando e tudo mais. Então é uma lua tensa, é uma lua nervosa, ela tá em alta combustão. O que eu posso dizer? Bom, a Lua ela é governada por Câncer, né? E Marte por Áries. E aí, Marte tá em Câncer e a Lua tá em Áries. Então, assim, são dois astros que estão conversando muito bem entre si, estão trocando energia de maneira bem mútua, assim. E isso é meio problemático, porque Marte, nesse ponto, ele fica extremamente estourado. Então, né, da metade desse mês até o final do mês, é muito bom a gente observar as coisas que estão irritando a gente, mesmo que pequenas, porque elas podem se tornar muito grandes nos próximos meses, novembro, dezembro, até o final do ano. E potencialmente até abril, assim, mais ou menos, essas coisas elas podem ficarem muito maiores do que são, né? Então esse ponto é um ponto que a gente precisa entender que, assim, aquela coceirinha, aquela coisa que te incomoda de uma maneira pequena, macro hoje, pode ser uma coisa micro, né? Pode ser uma coisa macro depois, que é uma coisa muito maior. Então, tomar cuidado com isso. Áries é muita faísca, né? É um signo de fogo que representa meio que a faísca, assim, o primeiro traço, assim, de fogo, né? E nesse contexto, ele é aquela faísca que pode incendiar, sabe? Uma casa inteira, porque se você não tiver de olho nessa faísca, se você não correr a tempo de apagar ela o suficiente, observar a situação, apagar aquilo que apareceu, né, digamos assim, pode botar fogo na casa, sabe? Eu falo isso de maneira figurada. De maneira figurada também, é muito aquela coisa de, sabe, aquela briga de vizinho que começa com uma discussão e termina com tragédia, sabe? Isso às vezes é o foco dessa lua, sabe? Ela é muito problemática nesse ponto, assim. Coisas muito pequenas podem se tornar muito grandes, muito rápido, e podem ficar rendendo até muito mais tempo do que a gente gostaria, sabe? Então tem esse ponto, assim. É bom vocês prestarem muita atenção nesse trânsito de Marte com Câncer, em oposição a Plutão de Capricórnio, porque é um trânsito, esse Marte em Câncer é um trânsito que a gente vai ver muito dele ainda, porque Marte vai ficar retrógrado, vai estacionar em Leão, depois vai retrograr, então ele vai fazer muito desse processo ainda de voltar para Câncer. E, enfim, por isso que esses temas que surgem agora e que podem trazer muitos problemas, os problemas que trazem agora muito incômodo,
São os problemas que podem, lá na frente, aparecer de uma maneira mais catastrófica, né? É bom pensar sobre isso. Eu anotei uma coisa que preste atenção mesmo em coisas pequenas que Marte está provocando certa inflamação ou irritação na sua vida. Para que você possa ter uma noção do que pode explodir mais pra frente, né? Tratar esses pontos com um carinho especial de Câncer e manter o olho aberto para que você não se surpreenda com problemas maiores. Preste bem atenção ao seu temperamento nessa lua em Áries e entenda que suas emoções estão te guiando aos seus problemas, te mostrando onde tomar cuidado. Interessante notar que brigas nesse momento de lua em Marte podem provocar problemas muito maiores futuramente. Então é isso, assim. A fonte que eu tirei dessa informação é do The Astrology Podcast, que eu vejo. Lá dos Estados Unidos, eles colocam muito em pauta todos os trânsitos do mês e fazem... dão muitos exemplos do que pode acontecer, então eu tiro muito da minha informação astrológica de lá. Como eu disse, a minha especialidade é mais tarô, então eu foco nisso, mas eu pego essas informações astrológicas para eu poder ter uma noção de como fazer as leituras bem. Eu tirei uma carta de tarô para essa lua e saiu a força. Só que esse deck aqui, a força, ela tem uma lua cheia lá no fundo, então eu achei muito interessante, assim, porque fala muito sobre esse ponto, assim, de realmente a gente tem que... É uma lua muito complicada que a gente vai ter que se desdobrar e ter um certo controle na nossa própria força, assim. A Áries diz muito sobre nossa força física também, né? Sobre atividade física, sobre condicionamento e tudo mais. Então, é um ponto a pensar também de uma forma, assim, tomar cuidado com isso, tomar cuidado com a força que a gente usa física para as coisas, mas também a força que a gente usa para as discussões, para as nossas coisas do dia a dia, porque às vezes a gente pode estar extrapolando a força, né? E usando muito mais do que o necessário e se exaurindo, né, enfim, de energia por conta disso. Então, tomar um certo cuidado. A força, ela precisa ser... A carta da força, ela fala muito sobre a gente saber usar a nossa força de uma maneira... de uma maneira, assim... calma, sabe? Tipo, não é uma força que destrói, é uma força que ela cuida da gente, ela protege a gente, mas ela não destrói todo mundo. Tanto que tem um bebê aqui junto, que é muito com leão, né? Que é muito sobre isso. Pensando nisso, a força também é uma carta de leão, então eu fico imaginando que a próxima lua cheia em leão, talvez vá trazer de volta esses assuntos que começaram na lua cheia de Áries. E pra mim isso faz sentido, porque é o próximo signo de fogo, então eu acho que a próxima lua cheia em leão pode trazer resoluções para os problemas que vão surgir agora na lua cheia de Áries. Então eu penso isso, assim. Eu ainda vou tirar tarô para todos os signos pro mês que vem, pro mês de novembro. Esse mês ainda. Mas também vou tirando alguns tarôs em relação a outras coisas, né? Uma coisa que eu queria falar aqui também é que no livro do Elias Lonsdale, não sei se eu tô falando o nome dele certo, né? Inside the Degrees, ele fala sobre cada grau de cada signo. Aí eu peguei o grau de Áries, que é 24, né? 24 graus de Áries. E aqui ele fala muito... A imagem que ele dá é de uma harpa que toca sozinha. Aí ele fala assim... alegria e liberdade são companheiras perfeitas ao longo do caminho maior. A alegria celebra a existência com paixão, poder e insistência fervorosa. A liberdade continua abrindo o contexto para torná-lo mais universal, mais ressonante, mais livre de karma. Seguir por esse caminho é um banquete criativo de autodescoberta e exploração dos limites.
Quando a individualidade é livre para improvisar e é aberta, é uma bênção incondicional. Você demonstra e incorpora especialmente um estilo e uma substância autogeradores que são extremamente necessários e infundidos de forma inspiradora na corrente sanguínea coletiva, para que possamos avançar com inovações em mundos ilimitados. E nos sentimos confiantes de que há alguém pioneiro em avanços ousados que é tolo demais para parar por qualquer coisa. Então, assim, o que ele coloca nesse parágrafo nessa imagética, assim, da harpa tocando sozinha, é muito sobre a nossa individualidade, sobre onde a gente coloca o nosso poder de inspiração e exploração, que tem tudo a ver com Áries, e que tem tudo a ver com essa lua, mas essa lua vai colocar esse contexto dos 24 graus num contexto de tomar cuidado de como você protege a sua liberdade, a sua expressão, a sua inspiração. Você pode ser uma pessoa que vai abrir um caminho muito legal para você e que vai fazer sentido de exemplo para o mundo coletivo, mas você precisa ter um discernimento para manter a calma. E não só manter a calma, observar as coisas que podem atrapalhar. Observar as coisas que incomodam, justamente para depois você desenvolver maneiras de superar essas coisas e não deixá-las ficarem muito grandes. Não deixar o seu ego te controlar, de certa forma. Então essa lua, ela é muito, muito boa para falar sobre o ego, assim. Sobre a construção do ego. Que Leão, ele é o ego, né, na sua capacidade gigantesca, assim. É o Sol, né? Mas Áries fala muito sobre a construção desse ego, sobre o caminho que a gente percorre em relação a esse ego, né? Áries é tipo o guerreiro, o soldado, aquela coisa toda. Então é a pessoa que tem a fronteira, a energia da fronteira, assim. E nessa lua é uma lua, assim, imagina uma nascente de rio escaldante, assim. Uma nascente de rio de lava, sei lá. É mais ou menos como tá pontuada essa lua, assim, essa imagética de uma água quente, uma substância quente que pode abrir muitos caminhos, pode ser muito inspiradora, mas pode deteriorar muitas coisas que passam na frente, sabe? Tipo, pode ser muito autodestrutivo, pode ser muito destrutivo também. Não só autodestrutivo, como destrutivo das coisas em volta, assim. Então, tomar cuidado com isso, assim. Pode ser aquela vela que tá parada em casa e que se você não tomar muito cuidado, se você não observar muito o que tá acontecendo com ela, ela pode botar fogo na cortina, na casa, aquela coisa toda. Então, é tomar cuidado com a irritação, com a ansiedade. E é isso. Um ponto que eu acho de conselho para essa lua é fazer atividade física, caminhar, sair, sabe, tomar a rédea para eventos sociais, se divertir, gastar essa energia, sabe, principalmente energia criativa também, criar coisas, começar a criar coisas. Doxa ia falar muito sobre a potência das coisas, então tomar cuidado para não começar nada que seja de detrimento, não começar brigas, não começar, porque isso tudo estoura, sabe? A lua, quando ela tá cheia, ela tá no ápice dela, então para ela tá num ápice tão nervoso e violento quanto Áries pode ser, é meio problemático. Então, só queria dizer isso, deixar isso claro aqui pra que logo eu vou fazer outros vídeos também sobre tiragem de tarô, que eu preciso tirar para os signos em novembro, mas também vou fazer algumas outras tiragens relacionadas a alguns trânsitos, né? E é isso. Então, cuidado com essa lua. E é isso. O que for acontecendo, se alguém quiser comentar aí nos comentários o que estiver rolando, o que estiver acontecendo na sua vida de acordo com essa lua, se aconteceu alguma coisa, porque assim, os eclipses que passaram, que foram tensos, eu vi muitas coisas acontecer na minha volta e na minha própria vida.
Então eu acredito muito que essa lua também vai ter um impacto muito grande. Então gostaria muito de saber se vocês estão passando por alguma coisa do tipo. Acredito que os próximos vídeos sejam dos signos de novembro, mas se não for, talvez tenha um ou outro vídeo só de trânsito, porque eu quero fazer o trânsito sobre a oposição de Marte com Plutão. Mas é um assunto muito complexo, talvez demore para fazer esse vídeo, então não sei, mas é isto. Paz.